Olá, bem-vindo ao nosso curso básico de Piscicultura em Viveiro Escavado, né? Eu me chamo Antônio Laborda, sou engenheiro de pesca e sou gerente de operações da Bahia Pesca. O nosso curso está dividido em 8 aulas, tá bom? Nossa primeira aula será sobre o cenário atual da pesca e da aquicultura. Vamos aprender como estão os mercados, né, com relação a esse segmento, essa atividade, como a aquicultura está se desenvolvendo, como a pesca também está, mas principalmente a aquicultura, para que você fique ciente de como está funcionando essa atividade hoje a nível de Brasil e mundial, tá bom? Na nossa segunda aula, vamos trabalhar sobre o solo para a piscicultura, tá certo? É a questão do solo ideal, como identificar se o solo para a criação de peixes ele tem na minha propriedade, como identificar esse solo, de que forma a gente pode trabalhar ele, tá bom? Então essa aula também é super importante. A nossa terceira aula será sobre construção de viveiros escavados, tá bom? Vamos aprender como fazer um viveiro, delinear o tamanho do viveiro ideal, qual o formato ideal, né? O que é que compõe esse viveiro, o que é que ele tem que ter para ele ser tido como um viveiro comercial, tá certo? Na nossa quarta aula, vamos trabalhar os sistemas de abastecimento e drenagem, né? De que forma a gente abastece os viveiros, de que forma a água chega, né? Se é por gravidade, se é por bombeamento, como é que eu posso, qual é o tamanho da bomba ideal que eu uso para minha propriedade, né? Então a gente vai aprender a trabalhar o dimensionamento dessa bomba, né? Para a propriedade, da melhor forma de você diminuir os custos, não colocar uma bomba maior do que o que a propriedade requer, né? E a drenagem, o sistema de drenagem que a gente vai utilizar, a lagoa de decantação, de derivação, então tudo isso a gente vai aprender nessa aula, tá bom? Na nossa quinta aula, as espécies promissoras para a piscicultura, né? Quais são essas espécies, de que forma elas se tornaram promissoras, né? Qual é o ganho, a conversão dessas espécies, quanto é que eu vou ganhar, né? Então a gente vai ter uma ideia dessas espécies e por que elas se tornaram tão promissoras e com um potencial tão grande, tá bom? Na nossa sexta aula, vamos trabalhar sobre qualidade de água. Essa aula é super importante, né, porque é aqui onde nós vamos conhecer todos os parâmetros físico-químicos da água, né, temperatura, salinidade, oxigênio, pH. Então, todos esses parâmetros influenciam diretamente na nossa produção. Eles se interagem entre si e quando isso não ocorre, na maioria das vezes, a gente tem mortalidade. Então, muito atento nessa aula, tá bom? Na nossa sétima aula, vamos trabalhar com manejo alimentar e nutricional, também muito importante, né? Vamos falar sobre composição da ração, qual a quantidade de ração ideal que a gente tem que colocar na nossa propriedade, né? No nosso viveiro, quanto esses peixes consomem dessa ração, quanto é desperdiçado, como fazer esse controle, né? Fazer as biometrias, o que é a biometria. Então, essa aula também é super importante, visto que a ração ela representa 70% do custo. Então essa aula você não pode perder de jeito nenhum, tá bom? Na nossa oitava e última aula, mas não menos importante, vamos trabalhar a despesca, os meios de despesca, como despescar esse peixe da melhor forma, né? Abate e comercialização. Então abater esse pescado na fazenda, na propriedade e como fazer com que haja essa conservação melhor desse pescado para que a unidade de processamento possa pegar esse pescado com uma qualidade muito boa e fazer a comercialização, tá bom? Então assim está dividido o nosso curso, tá bom? Espero que gostem. Boa aula e vamos para a nossa primeira aula. E a nossa primeira aula é sobre o cenário atual da pesca e aquicultura. Vamos lá. Bem, primeiro a gente vai entender um pouco do conceito de pesca e de aquicultura, tá certo? A pesca, ela é a atividade de captura desses animais no ambiente natural, tá certo? E a aquicultura, ela é a criação racional desses animais, tá bom? Então tudo que pode ser cultivado, criado no ambiente aquático, né? Animais, plantas, a gente chama de aquicultura, tá bom? E como está a aquicultura e a pesca hoje a nível mundial em termos de produção? Vamos lá. Bem, segundo dados da FAO de 2018, a produção pesqueira de captura ela girou em torno de 90,9 milhões de toneladas de pescado. Grande parte dela da parte da pesca marinha, tá certo? E a aquicultura,
ela foi responsável por 80 milhões de toneladas. Dessas, grande parte dela da aquicultura continental, tá bom? E quanto foi o somatório dessas duas? Girou em torno de 170,9 milhões de toneladas foram produzidas, né, de pescado no mundo todo, tá bom? E eu tenho um dado mais recente para vocês, tá bom? Segundo dados da FAO agora de 2019, a produção pesqueira ela gerou em torno de 177,7 milhões de toneladas, sendo que 53% desse pescado é capturado e 47% de cultivo. E por que esse dado é importante? Porque ele mostra que a aquicultura está chegando bem próximo do nível da pesca. A pesca ela se encontra mais estagnada e a aquicultura cresce a passos largos ano após ano. Então por isso que essa atividade é tida como uma atividade para o futuro, tá certo? Vamos lá, vamos conhecer quem são os principais mercados hoje, tá certo? Importadores e exportadores de pescado. Bem, a China ela é o maior produtor de pescado mundial. Ela representa de 70% de tudo que é produzido de pescado no mundo, é da China. Né? E a China ela é uma grande exportadora, né? E importadora também. Mas é a maior importadora e exportadora de pescado do mundo, tá certo? A Noruega, ela é uma grande exportadora de pescado, principalmente bacalhau, né? Por isso que exportou 12 bilhões de dólares, né? Em 2018. A União Europeia também importou bastante pescado, né? De todas as partes do mundo. Os Estados Unidos foram muito mais importadores do que exportadores, tá certo? E eles importaram principalmente a tilápia aqui do Brasil, né? É o nosso maior comprador de tilápia. A China hoje também está querendo muito tambaqui brasileiro, né? Para mandar para lá. E o Brasil, que em termos de balança comercial importou 1,4 bilhões de dólares em 2018 e exportou cerca de 0,3 bilhão de dólares, tá bom? Já no ano 2019, as importações elas caíram 8%, tá? E as exportações cresceram comparado ao ano de 2018. Então a gente vê que esse fator favoreceu mais a balança comercial porque a gente conseguiu exportar mais do que importar, tá bom? Essa balança ela se tornar positiva, tá certo? E qual o potencial do Brasil para o desenvolvimento dessa atividade, que é a atividade de piscicultura? Bem, o Brasil tem um grande potencial hídrico, né? É o país mais rico em água que existe no planeta, cerca de 12,3% da água do planeta está aqui no Brasil. Logicamente que nem toda ela pode ser utilizada para piscicultura, tá bom? Mas grande parte sim. A gente tem muitos rios, açudes, né, barragens, que favorecem essa atividade, até águas subterrâneas também a gente pode trabalhar. E tem 10 milhões de hectares de terras alagadas, tá certo? Então é um potencial incrível. Nós temos uma mão de obra abundante, né? Porém essa mão de obra ela precisa ser tecnificada, qualificada, né? Para a gente conseguir aumentar e traduzir isso em números, tá bom? Em resultado nas propriedades, principalmente relacionada à agricultura familiar, tá certo? Mas também temos outro fator aqui, que é a questão da temperatura, clima e temperatura ideal. Isso favorece a adaptação de diversas espécies ao nosso clima e ao desenvolvimento delas aqui no Brasil. Então a temperatura é um fator principal para algumas espécies. E aqui nós temos essa facilidade, né, de produzir essas espécies com o nosso clima. Também somos o maior produtor de grãos do mundo, a exemplo de soja e de milho, tá certo? Então, que são essas duas, soja e o milho, são a base das rações de peixe, da parte energética. A parte proteica a gente tem outras, farinha de peixe, farinha de sangue, farinha de víscera, mas a parte energética, que é soja e milho, nós temos aqui em abundância. Então isso ajuda bastante, muito, dentro do nosso processo aí, dentro desse segmento, né, que é a atividade de piscicultura. E por último, e também não menos importante, é que o potencial do Brasil gira em torno de uma mudança de estilo de vida, né?
Então há uma crescente demanda cada vez maior por pescado, por ser um alimento saudável, rico em ácidos graxos, né? Ômega 3, ômega 6. Então as pessoas preocupadas com a saúde estão consumindo mais pescado, tá certo? E isso se reverte no crescimento da piscicultura, da aquicultura a nível de Brasil, né? Foi o que eu falei anteriormente, tá certo? E qual é a produção pesqueira do Brasil? Bem, segundo dados da FAO 2018, o Brasil produziu 1.286.000 toneladas de pescado. Dessas, 705.000 toneladas é fruto da pesca, tá certo? E 581.000 toneladas fruto da aquicultura. E quanto representou a aquicultura nesse segmento? Ele foi responsável por 47% do que foi cultivado. Então é um dado que, coincidentemente, foi o mesmo dado de produção mundial. Tá? Mas isso significa que a aquicultura está crescendo muito no Brasil e tem uma capacidade enorme desse segmento se tornar e passar a questão da pesca, tá certo? Aqui no Brasil. O consumo de pescado per capita. Bem, como é que está hoje o consumo? O nosso consumo, tá bom? No mundo se consome cerca de 20 quilos por habitante ano de pescado. No Brasil, nós consumimos 9,5 quilos de pescado por habitante. Então, uma diferença muito grande. Esses 20 quilos por habitante ano é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde, tá certo? E vamos comparar os quadros, as colunas aqui, de proteína, o consumo de cada proteína. Enquanto que no mundo se consome 20% de frango, 17% de bovinos, 28% de suíno e 35% de peixe, ou seja, o maior consumo de proteína no mundo é peixe. No Brasil, o quadro é o contrário, tá certo? A coluna é o contrário. A gente consome bastante frango, 41%, consumimos 36% de bovinos, 13% de suíno e apenas 10% de pescado. Então a gente consome 3 vezes menos pescado do que o resto do mundo. E o que é que a FAO fala? A FAO fala que há um aumento global per capita de pescado, tá certo? Entre 2015 e 2024, ela assegura que o consumo de pescado per capita vai aumentar em 1,4 quilos. Ou seja, há uma crescente demanda aí de uma atividade que não para de crescer. Por isso que ela é tão importante, tá certo? Por isso que a gente está aqui falando dela, tá bom? Então, eu acredito que grande parte desse consumo do Brasil, se apenas 10%, eu acredito que é em virtude de questões mais culturais, né? Regionais, né? As pessoas não estão mais habituadas não estão habituadas a esse consumo dessa proteína, e também o valor dela, né? Deveria ser mais acessível para que as pessoas pudessem comprar. E como está dividido? Quais são os segmentos dessa aquicultura, né? Como ela está dividida? Ela está dividida em piscicultura, né? Que é a criação de peixes, que é o tema da nossa aula, né, do nosso curso, melhor dizendo. Eu coloquei aqui alguns segmentos, né, tem mais segmentos do que esse, eu coloquei alguns principais, tá certo? Nós também temos aqui a carcinicultura, que é a criação de camarões. Nós temos a ostreicultura, que é a criação de ostras. Né? Nós temos a algicultura, que é a criação de algas. E nós temos também a ranicultura, que é a criação de rãs. A principal rã que se cultiva, né, é a rã touro, né, que a gente chama rã touro, ela é a que é mais cultivada, tá certo? Então esse aqui é como está dividido, mas nós temos outros segmentos, a exemplo da mitilicultura, que é a criação de mexilhões, né? Então assim, tem outros segmentos, mas coloquei esses para que vocês entendam que a aquicultura ela abrange e trabalha com diversos segmentos, tá bom? E como está essa produção na Bahia hoje? Bem, a produção na Bahia em 2018 foi cerca de 118.000 toneladas de pescado. Dessas, 30% foi cultivado, tá bom?
Mas e como é que está hoje, tá certo? Essa questão da piscicultura na Bahia. Bem, segundo a Peixe BR, foram produzidos no ano de 2019 28.600 toneladas de pescado. A principal espécie cultivada foi a tilápia, com cerca de 23.398 toneladas, tá bom? E o restante de nativos, né? Mais um pouco mais de 5.000 toneladas, que é exemplo tambaqui, dentre outros peixes nativos aqui, mas principalmente a tilápia, tá bom? E quais são os principais desafios do setor? O primeiro deles é o investimento no melhoramento genético. Há uma necessidade, uma carência muito grande de melhorar geneticamente as espécies. Não só a tilápia, que é uma espécie exótica, mas também o melhoramento genético de espécies nativas do Brasil, para que a gente consiga concorrer e ter mais competitividade, né, com outras espécies no mercado, né? O pequeno produtor competir de uma forma melhor, né, com o grande produtor. Então esse investimento em melhoramento genético é muito importante e ele traduz em números, né, principalmente na ponta, na parte de produção, na prática, realmente traduz em números. Esse melhoramento se transforma em ganho, tá certo? Nós temos também melhoria na qualidade dos insumos. Quero aqui falar principalmente na questão da ração, né? A gente tem que trabalhar rações com uma digestibilidade melhor para ter uma taxa de conversão melhor, né? Hoje a taxa de conversão gira em torno, varia muito de pescado, de peixe para peixe, mas a gente tem taxas de 1.1, 1.2, 1.3, né? 1.5, mas a gente também tem taxa de 3.0, né? A depender da espécie. Mas essa melhoria na qualidade dessas rações, na digestibilidade dessa ração, ela se torna preponderante para o melhor ganho de peso dessa espécie. Nós temos uma ampliação, e precisamos ter, na verdade, né, essa ampliação dos estudos com vacinas e medicamentos. Isso é uma coisa que tem que acontecer a curto prazo, pelo menos a médio prazo, tá bom? Porque cada vez mais vai ter, quando a gente confina nesses animais, né, cada vez mais a gente vai ter, tá mais susceptível a essas doenças. Então, se a gente tiver estudos com vacina para prevenir essas doenças, né, e medicamentos mais eficazes, principalmente relacionados ao pescado, ao peixe, a gente consiga melhores resultados, tá bom? E evite perdas, né, futuras. Incentivo ao consumo de pescado. Então a gente precisa transformar essa cadeia e colocar essa cadeia mais em evidência hoje, tá? Então incentivar esse consumo, né, na questão dos meios de comunicação, trabalhar mais com marketing, desburocratizar alguns processos, né, do pescado. Então isso favoreceria muito o consumo, né? Ficaria também aqui o desenvolvimento dos subprodutos, né? Ao melhorar o desenvolvimento desses subprodutos do pescado, linguiça, nuggets e por aí vai, pelas unidades de processamento. Desburocratização dos processos de licenciamento ambiental, isso também é um problema que atinge a maioria dos estados brasileiros, né? Que é os processos de licenciamento, essa demora no processo de licenciamento, ela ocorre, mas demora um tempo, tá certo? Então, desburocratizar seria uma maneira mais fácil, né, da gente aumentar o número de produtores e incentivá-los, né, a produzir os peixes. E nós temos também incentivo à produção com redução da carga tributária, é um outro desafio, né, fazer com que o preço da ração ela tenha uma queda, né, como foi feita com frango, né, a exemplo, diminuir os impostos para que a gente consiga ter uma melhor margem de lucro para o produtor e isso se torne mais atrativo para ele também e faça com que ele possa produzir peixes, tá certo? E por último, precisamos ter uma redução de custos, tá? Para nos tornarmos mais competitivos, né? Para transformar um cenário mais competitivo. O nosso peixe ele tem que custar um valor acessível para o consumidor. Ele não pode custar alto porque para a gente produzir ele também está sendo alto.
Então, eu acho que esse último tópico ele resume praticamente tudo que nós falamos, né? Que é reduzir os custos para a gente se tornar mais competitivo, tá certo? Então, essa aqui é um fator que eu coloco como sendo principal, tá bom? Chegamos ao fim da nossa primeira aula, espero que tenham gostado, tá certo? E a nossa segunda aula será sobre solos. Vejo vocês lá. Um grande abraço.